Olá a todas as pessoas, aqui é o professor Eduardo e agora a gente vai colocar mais uma aula no canal. Nós vamos começar hoje com raciocínio lógico e vamos partir aqui da lei de Morgan, tá? Principalmente falando das negações utilizando os conectivos. Mas eu vou, antes de iniciar a aula, colocar aqui para vocês, para quem ainda não segue, tem o canalzinho aqui, ó, tá? Tem várias aulas aqui, questões resolvidas de concurso público. Então vale a pena vocês darem uma olhada aqui nas aulas e desejo a vocês um bom estudo e, com certeza, uma aprovação desejada. Bom, primeiro, antes de nós falarmos aqui da lei de Morgan, da negação, dos conectivos, eu preciso explicar para vocês o que na matemática significa proposições, tá? As proposições, elas são sentenças lógicas utilizadas muito na parte de lógica, de raciocínio lógico na matemática, tá? Proposições é o que a gente consegue julgar entre verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, o céu é azul, você consegue me dizer se é verdadeiro ou falso? Sim, né? Então, nesse caso, a gente julga esse céu é azul como uma proposição, tá? Mariana é estudiosa. É verdadeiro ou falso, né? Ou ela é estudiosa ou ela não é estudiosa. Isso é uma proposição. Então, a proposição são termos utilizados na lógica, aqui na matemática, para classificar se algo é verdadeiro ou é falso, né? Essa lei de Morgan ele vai trabalhar assim com a negação entre duas proposições, né? E normalmente essas duas proposições elas estão ligadas por conectivos. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o conectivo e o conectivo ou, né? Então eu posso falar assim, ó, o céu é azul e ontem choveu. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra, mas são proposições. Eu consigo julgar tanto um quanto o outro em verdadeiro ou falso. E perceba que eu uni essas duas proposições usando um conectivo que é o e, né? Então vamos lá. Na primeira lei de Morgan, diz assim, ó. A primeira lei diz que ao negar duas proposições ligadas pelo conectivo e, é o mesmo que negar as duas proposições e ligá-las com o conectivo ou. Essa ideia de negar, gente, não é colocar não em tudo, tá? É só colocar da forma contrária que ela está escrita. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês, o carro é azul. Qual que é a negação do carro é azul? É só fazer o contrário. O carro, não é azul. Isso é uma negação. E se eu falasse o carro não é vermelho? A negação é o carro é vermelho. É só fazer de forma contrária. Então o que diz nessa primeira lei de Morgan? Então nós vamos negar as duas proposições e trocar o e pelo ou, tá? Então veja, ó, Maria é estudiosa e José é farmacêutico. Então nessa primeira lei, se eu quero negar essa proposição, essa sentença, eu vou colocar Maria não é estudiosa. Eu estou usando uma lousinha digital aqui, por isso que está essa letrinha linda, maravilhosa. Ó o E, vou trocar. Ou José não é farmacêutico. Beleza? Pronto. Vamos para o outro exemplo aqui, ó. Joana é dona de casa e Paulo é jardineiro. Se eu quero escrever uma sentença de negação, eu digo que Joana não é dona de casa ou, olha o conectivo que eu troco,
Paulo não é jardineiro. Perfeito? Bom, eu disse para vocês da negação, e aqui no caso a negação é o contrário, né? Vamos ver como fica essa situação, ó. Fabrício não é concurseiro e Márcia é advogada. Nós precisamos fazer o que na negação? Quando utilizo o conectivo e? Negá-la as duas proposições, tá? E trocar o conectivo e pelo ou. Então, como que vai ficar? Fabrício não é concurseiro. O que é o contrário disso? Eu vou colocar aqui Fabrício é concurseiro ou, ó, troquei. Márcia, o que é o contrário disso? Não é advogada. Tá? Então, aqui está para vocês, bem rapidamente, o que diz aí na primeira lei de Morgan, quando a gente utiliza duas proposições com o conectivo e, ok? Na próxima aula, eu vou colocar para vocês já, utilizando também da negação, mas utilizando o conectivo ou, tá? Então, fiquem ligados aí na próxima aula, assista que a gente vai ver ou rever esse contexto, esse conteúdo aí da parte de negação da lei de Morgan, utilizando um outro conectivo. Ao invés do e agora, a gente vai utilizar o ou. Beleza? Então, até a próxima aula. Bons estudos, galera!